George Soros, um homem que criou a maior crise nos bancos da Inglaterra. Com um golpe na Bolsa de Valores, conhecido como a Quarta-feira Negra, ele desestabiliza toda a Inglaterra e todos os países vizinhos. Hoje nós vamos falar sobre a crise e a fé. Talvez nós tenhamos a mesma sensação que estamos vivendo em crise hoje. Mas qual o papel da fé em tudo isso? Se você quer saber, fique até o final, porque o ponto de encontro começa agora. Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez conosco. O meu nome é Beto e é um privilégio ter você aqui, podendo, ouvindo e falando com a gente através desse canal, dessa mídia. É um prazer, é uma satisfação sempre poder ter essa oportunidade de entrar aí aonde você está. Hoje nós vamos falar sobre fé e crise. Hoje nós vivemos num mundo onde entendemos que estamos em crise. Principalmente aqui no Brasil, no mundo inteiro, acho que cada um tem a sua sensação. Mas quando nós olhamos para o país como o nosso, o Brasil, nós entendemos que estamos em crise. Vemos aí polarização na política, vemos pessoas cada vez mais necessitadas, ricos ficando mais ricos, pobres mais pobres. Nós vemos pessoas que perdem entes queridos, entram em crise. O mecanismo aí da inteligência emocional também entrando em crise, pessoas com depressão, ansiedade. E a gente parece que está vendo o mundo ficar de ponta cabeça e a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo. Você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por uma crise? Hoje nós vamos falar sobre isso, mas eu quero dizer para você qual é o papel da fé nesse ambiente de crise. Então eu convido você a ficar até o final para que a gente possa aprender um pouquinho qual é o papel da fé no momento de crise e que ela possa de alguma maneira ajudar você. Antes disso, eu gostaria aqui de oferecer para você um livro de forma gratuita, chama Chave da Virada, um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Então nós vamos dar o ponto de encontro aqui, nós vamos dar de presente para você, eu encaminho aí para você, aonde quer que você esteja. É só você colocar aí de alguma maneira uma forma de contato que eu consiga, coloca aí no chat, que eu consiga entrar em contato contigo e a partir de então nós vamos entrar em contato e mandar esse livro para você. E uma outra surpresa é, se você tem alguém que gostaria de enviar esse livro, que recebesse esse livro, de alguma maneira nós também podemos enviar direto para ela, com uma autenticação, algum comentário aqui, mostrando esperança na palavra de Deus, alguma coisa assim, nós mandamos daqui. Se você quiser também, coloca aí uma forma que eu entre em contato contigo, para a gente pegar o endereço, o nome da pessoa e alguma forma de a gente entrar em contato para mandar esse brinde para você. Eu não conheço nenhum podcast até hoje que te dá algo de graça como nós te damos agora, que é um livro que vai ajudar você muito em momentos de crise, principalmente crises emocionais, tá bom? Tá aqui o livro, é um brinde aqui do ponto de encontro, é de graça, é para você. Você só não pode esquecer de estar inscrito no canal e aproveita e curte, compartilha, ativa o sininho para você não perder nada. Uma outra novidade, a gente também está agora, além do YouTube, a gente também está aí nas plataformas, em outras plataformas, Instagram, TikTok, mas a gente está também agora no Spotify. Dá uma pesquisada lá, ponto de encontro, e você vai achar a gente lá no Spotify, curte lá também. Às vezes está no carro, você quer escutando, é uma ótima oportunidade de também ver aqui os nossos conteúdos através do Spotify. Espero você lá também. Mas sem mais delongas, nós estamos aqui com um pastor querido. Ele vai falar agora a respeito desse assunto tão importante que é fé e crise. Mas eu gostaria que ele se apresentasse. E eu vou falar sobre outras coisas aqui muito legais que você vai entender. Um trabalho que é feito aí também muito conhecido, que é chamado de Sala 57. Eu quero que ele se apresente e fale um pouquinho a respeito
sobre esse projeto. Bem-vindo, pastor. Pastor, qual é o nome do pastor? Adevaldo Cardoso. Adevaldo Cardoso. É um privilégio imenso, pastor. Se você deu o seu tempo aí com tanto carinho, tá aqui com a gente. É um privilégio, seja bem-vindo. A honra é toda nossa, viu, Beto? Eu que agradeço aí o convite. É óbvio que a gente sempre, na medida do possível, né, a gente está aí atendendo. Como você falou, né, eu sou pastor distrital da Associação Paulista Leste, né? E sou do distrito ali de São Miguel Paulista, né? De que igreja que o senhor é, pastor? São Miguel Paulista. Não, e qual a igreja? A igreja adventista. A igreja adventista. A igreja adventista, o sétimo dia. Exato. É que parece tão óbvio, pra gente que a pergunta gente fica, tá né? aqui, mas pra quem tá a igreja adventista, tem... sétimo dia, né? Ali na região de São Miguel Paulista, né? O pessoal diz que ali é a segunda Bahia, né? Segunda Bahia. Povo baiano, gente boa, né? Gente boa. E assim, aqui em Poá também tem uma Bahia, que é onde a gente frequenta, é baiano. Então, o povo nordestino é um povo abençoado também, né? Então é um prazer estar aqui e agradecer a audiência, né? A atenção de cada um aí que sempre está ligadinho aí nesse programa tão importante que leva aí a mensagens, que traz para a gente assim, muitas orientações, como por exemplo o tema de hoje, né? Falando sobre a fé, falando sobre crises, né? Quem nunca passou por crises, né? Então acho que vai ser muito bacana falar sobre isso hoje. Outra coisa, Beto, desculpa. Isso, vai lá. Você falou sobre a questão da Sala 57, isso que eu ia te perguntar. Então a Sala 57 é um ministério que ela foi inaugurada, podemos dizer assim, na pandemia. E isso, o Ministério da Sala 57 já faz 5 anos. E acontece às segundas-feiras, às quartas, quintas e sextas. No início, na pandemia, era 7 dias na semana. Depois, então, a pandemia, graças a Deus, passou, foi embora, né? A gente foi, então, reduzindo ali e atendendo ali mais pontual. Então, esses dias aqui são dias que não tem cultos na igreja. Então, são 3 dias. Segunda, quarta, quinta e sexta. Esses são os dias que tem. Legal. E acontece todos os dias das 5 até as 7h30 da manhã. Da manhã, o pessoal não pode esquecer disso. 57 porque foi idealizado das 5 às 7. Por isso que é Sala 57, é das 5 às 7? Da manhã. Eu ia te perguntar, eu tinha essa dúvida. Eu falei, por que é 57? Então é das 5 às 7 da manhã. E ficava ali, todo o pessoal ficava ali das 5 às 7? Boa parte. É óbvio que alguns, às vezes... Vai estar indo trabalhar, né? Sem trabalhar, mas por incrível que pareça, a gente observa que alguns estão indo trabalhar e a gente tem tá lá, no vídeo, tem um pessoal no ônibus, com vídeo aberto, por incrível que pareça, né? No carro com o vídeo aberto, né? Acompanhando. Tem gente caminhando, fazendo caminhada e tá ali com o vídeo aberto, acompanhando. Olha que legal. Então... é bem assim, diversificado. E se alguém quiser ali, então, encontrar a Sala 57, vai estar ali no YouTube. Se colocar no YouTube, Sala 57, já encontra. Já encontra lá. Que legal, que bacana. É um projeto, assim, bem legal, bem estruturado, bastante pessoas, né, que acompanham essa Sala 57. É um projeto bem abençoado, assim. E a ênfase são essas mesmas, né? Ter uma vida mais centrada em Deus, né? E com um objetivo principal de ensinar a ideia da pessoa do Espírito Santo, né? Quem é ele, como que eu falo com ele, como é que eu devo ser usado por ele, né? Então, é óbvio que se prega tudo sobre tudo, saúde, enfim, todos os temas. Mas a temática mais ali predominante é sobre a questão do Espírito. Sobre a questão do Espírito Santo. Isso aí. E o quanto as pessoas ali vão trabalhar para estar próximo, né? Se espiritualizando. Sim, e assim, Beto, legal. O programa da sala diariamente, ela tem 4 blocos. O primeiro, é óbvio que entre esses blocos tem sempre um trabalhinho ali, um comentário, mas o primeiro é o estudo da lição da escola sabatina. O segundo é um sermão, sempre uma pessoa convidada para pregar. O terceiro é um momento de intercessão, onde há vários pedidos, uma pessoa demora ali cerca de 10 minutos orando, intercedendo. E o quarto e o último é um testemunho. Que legal. E se você fosse assim compartilhar com a gente rapidamente o testemunho que mais impactou você, assim, você teve algum assim? Teve vários, mas teve um, como você falou, que mais impactou. É uma senhora que o filho dela foi assassinado, né? Uma baita de uma crise. Exato, foi assassinado. E é adventista essa senhora, por sinal. E aí ela ficou vivendo aquela crise, né? Ficou vivendo aquela crise.
Daí então ela foi visitar o rapaz que assassinou para poder falar para ele. Foi visitar justamente para meio que confrontar, sabe aquele negócio de desabafar? E quando chegou lá, o Espírito Santo trabalhou de tal modo no coração dela que ela contratou um advogado para poder tirar o assassino do filho dela da cadeia. Nossa. E quando o assassino saiu da cadeia, ela adotou o assassino e colocou no lugar do filho. Nossa. Impactante, né? Eu nem imagino. Se me contasse essa história em qualquer lugar, eu ia falar, não, isso não me chama. Tem vários testemunhos que o pessoal fala ali, né? Mas esse aí é muito forte. Muita atenção, Porque é bem fora da realidade, bem né? Fora. Não pode ser outra coisa a não ser o Espírito Santo. A crise, né? Maior a fé. Como que a fé transforma muitas vezes. E aí a gente já entra com esse testemunho no nosso tema, então, sobre fé e crise. Então, quando a gente era uma senhora de fé, tá? Mas o filho dela foi assassinado. Foi assassinado. Meia crise. E aí ela tem que provar sua fé no meio dessa crise, né? E aí vem aquela questão que nós já estamos de forma bem automática entrando no tema, né? A fé, ela vem com a ideia de confiar, né? Confiança em Deus, né? Porque, veja, essa senhora, ela foi lá. Mas na hora que ela percebeu o direcionamento do Espírito, ela não continuou com o pensamento dela, mudou. A chavinha mudou. E ela continuou com os planos de Deus, que aparentemente, inicialmente, não eram os planos dela. E se falar para talvez tenha gente que esteja nos ouvindo aqui falando sobre esse testemunho e pode até pensar um absurdo, né? Mas os planos de Deus muitas vezes são absurdos para nós. Não, completamente absurdo. A gente, não, na verdade, não consegue imaginar. Eu nunca imaginaria. E, na verdade, como cristão, deveria ser comum dentro do meu coração imaginar uma coisa como essa, né? Então acaba sendo de espantar a gente uma coisa que deveria ser comum pra gente, né? Que é a tratativa do Espírito Santo pro perdão. Sim. Né? Isso é bem interessante. E é por isso que Cristo impactava as pessoas, né? Com simples palavras, com simples atos, né? Porque o que ele falava e o que ele fazia não era comum. A forma que ele tratava as pessoas não era comum. As pessoas estavam acostumadas a trabalhar em cima de uma razão humana, né? E quando Cristo trabalhava, ele trabalhava dentro de uma razão divina que confronta todo o nosso tipo de pensamento e ação e muda toda a direção. Pastor, assim, já que entramos no tema aí, a gente está falando sobre fé e crise, né? Quando a gente olha para esse ambiente de crise, eu tenho essa percepção que, assim, eu estou no Brasil, né? Não tenho muita noção, não sei pelas notícias, mas cheia de viés que chegam no Brasil, a gente não sabe a verdade do que está acontecendo em outros países, mas a gente tem uma noção do que está acontecendo no nosso país, que é o Brasil. Você não tem a impressão que parece que o Brasil está vivendo uma crise como nunca houve antes? Você tem essa impressão? Tenho. Onde todo mundo parece que está assustado com tudo que está acontecendo. Sem defender A nem B, eu não estou aqui para falar sobre polarização, não estou aqui para falar sobre defesa de um e do outro. Falando de uma forma generalizada, a gente parece que está num ambiente de crise muito forte. E assim, Beto, e são várias, né? São várias. A gente pode, por exemplo, vivemos uma das maiores crises, podemos dizer assim, mundial, que foi a pandemia que afetou, duramente o nosso país. E o mundo, né? E o país, então... Exatamente. E aí a gente pensa na crise que vem tanto de uma forma coletiva, como nas crises que vêm de forma individual. Né? Então, por exemplo, quando se fala na questão econômica, por exemplo, ela afeta de forma coletiva, mas ela afeta de forma individual em graus diferentes, cada família, cada pessoa. E cada um tem os seus dilemas a ser enfrentados. E muitas vezes a gente sente que não é ouvido, né? Isso é um problema. Como se você não tivesse voz. E tem que conviver com aquela crise. Isso no mundo que nós vivemos é mais que natural, infelizmente. E a percepção é essa mesmo que você está falando, você descreveu. Eu acredito que a gente não precisa pensar muito. Eu acho que qualquer um dos nossos queridos que estão nos ouvindo aqui, eles responderiam facilmente aqui a sua pergunta, porque é perceptível, né? O mundo passa por uma crise tremenda. O Brasil passa por uma crise tremenda. São Paulo, que é onde nós estamos, eu sei que tem pessoas às vezes
nos ouvindo de outros estados, né, passa por crises tremendas. E isso já aconteceu no passado, está acontecendo agora e vai acontecer no futuro. Não vai deixar de acontecer. E o interessante é assim, que existem pessoas que paralisam em meio à crise e pessoas que conseguem reagir em meio à crise, né? Por exemplo, essa mulher que você contou, ela, de uma maneira extraordinária, que não vem dela, a gente sabe disso, mas ela reage em meio à crise que ela está vivendo de uma forma positiva. Mas existem pessoas que paralisam nessas crises, né? Diversas crises. E piora a crise, né? Porque alguns eles acabam ficando doentes, né? Emocionalmente. Você mostrou, por exemplo, o livrinho A Chave da Virada, que fala exatamente sobre problemas emocionais, como resolver problemas emocionais, né? Então há pessoas que não conseguem sair mais. Eu ouvi uma frase uma vez na pandemia, o pastor Ayrton Kiel estava pregando, e ele falou uma frase: nós precisamos tomar muito cuidado para nós não tomarmos decisões definitivas em momentos passageiros. E tem pessoas que em meio às crises tomam as decisões definitivas, só que a crise ela vai passar, pode vir outra crise, outra situação, em outro momento ela pode aparecer, mas as crises elas são assim, elas são pontuais. Com a pandemia passou. Vai vir outra pandemia? Não sei, espero que não, mas pode ser que venha. Pode ser. Pode ser que venha. Se não vir mundial, vai ter situações que a gente fica doente. Né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. O momento de crise é um momento de ponderar, um momento de se centrar. Que caminho eu vou percorrer agora? O que eu vou fazer? Né? E é lógico que nós somos aqui cristãos, né? Então precisamos pegar muito com Deus, né? Em momentos de crise. Porque não é fácil, sozinho fica mais difícil. E aí eu quero entrar então num tema bem talvez polêmico, assim, né? Que muitos questionam. A crise, na maioria das vezes, leva um indivíduo a procurar a fé, a religiosidade ou a religião, ou um meio de subterfúgio para essa crise. Então, se não houvesse crise, será que existiria fé? Boa pergunta, viu? Você me falando, enquanto você estava falando, olha como a mente da gente é. Eu estava lembrando de alguns casos, exatamente do contexto da pandemia. Por exemplo, eu estava no distrito, na época de Itapetininga, cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, uma igreja maravilhosa, amo o pessoal daquela região também, né? E eu lembro que até recentemente eu tinha sermões que eu pregava, que eu mostrava mensagens de WhatsApp de pessoas me procurando: pastor, eu gostaria muito de conversar com o senhor, eu estou afastado da igreja, estou afastado de Deus, quero voltar, Jesus está voltando e agora é a hora, né? Então, assim, pessoas que não faziam nem ideia, procurando para receber estudos bíblicos. Isso é natural. As pessoas, quando em meio da crise, parece que tem essa tendência de buscar mais a Deus. E é possível que existe crise, Deus permite que exista crises para que a gente possa buscar. Porque você vai olhar, por exemplo, estatisticamente, né? Você pegar alguns países que têm condições melhores para o seu povo, tem menos fé. Tem menos, não sei se a palavra é menos fé, né? Porque não dá para se medir fé, mas tem menos religiosidade, pelo menos. Exato. Porque a fé, de alguma maneira, se revela na religiosidade. A gente consegue medir religiosidade, a gente não consegue medir fé. Não dá, é impossível medir fé. Então a gente acredita que a medição possível é através do indivíduo religioso. Ele vai muito na religião, faz um ritual e aquele negócio todo. Só que onde tem crise ou países que têm circunstâncias difíceis, parece que a fé ela aparece com mais evidência do que outros que não têm. Quando você olha esse cenário, será que a fé é verdadeira ou é uma criação humana por conta desse subterfúgio da mente de procurar aí uma solução e não consegue encontrar a solução e encontra a fé? É muito bacana a gente discorrer sobre esse assunto, porque a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Já começa assim, né? Então veja, sem fé, então quer dizer, nós precisamos ter fé. Se nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus,
Então, ela registra isso, né? Inclusive, a questão aqui da sociedade, país e tudo mais, né? Eu entro nisso aqui, mas eu queria antes só de citar um texto aqui, claro, que é Hebreus, claro. Hebreus capítulo 11. Esse capítulo é conhecido como a galeria da fé. Então, falar de fé sem citar Hebreus, né? E o versículo 1 começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E aí o que vai acontecer ao longo de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, vai acontecer exatamente que vai ser numerado alguns homens. Esses homens que tiveram fé. E esse capítulo dizem que é a galeria da fé. Mas se você ler, por exemplo, tá, alguns textos aqui, você vai ver, por exemplo, aqui que todos eles, o versículo 8, por exemplo, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então você percebe que a ideia aqui, ele permeia os outros, mas a ideia de fé aqui tem a ver primeiro com obediência. Então, se tem a ver com obediência, tem a ver com razão. E se tem a ver com razão, quer dizer que mediante a minha razão eu tomo decisões. Se eu vou ou não vou. Agora, voltando lá para o início da sua pergunta. O que acontece nesse emaranhado, podemos dizer assim, do mundo cristão? É que muitas pessoas confundem a fé com emoção. Com emoção. Eu já falei várias vezes aqui, inclusive você acabou de falar agora, é bom você ter falado isso. Não confunda a fé com emoção. Fé não é emoção. Fé é outra coisa, mas não é emoção. Pode até é óbvio que nós somos seres emocionais. Isso, sim. A emoção, ela faz parte de nós. Do ser humano. Né? Mas eu não posso basear nas emoções para eu tomar minhas decisões. Decisões precisam ser tomadas através da razão. E aí vem a ideia de fé. Porque, por exemplo, citando o texto aqui, Abraão, Deus chamou. Ele deveria sair de um lugar que era a família dele, e ele iria para um lugar que ele não sabia onde era. Ele não fazia ideia. Então, ele decidiria aceitar ou não. Então, é a razão. Se ele fosse pensar emocionalmente aqui, ele não sairia. Porque estava preso a emocionar a família. Família, e tudo, terra, né, contexto, não sairia. Mas ele pensou pela razão. Então, hoje, por exemplo, vou citar aqui porque não por exemplo, a Europa. Europa, né? Europa é um país hoje, uma região hoje que tem assim trabalhado o mundo cristão, inclusive o adventismo na Europa, né? Tem sofrido alguns prejuízos por conta exatamente do contexto que se vive ali naquele mundo, né? Naquele mundo ali. Então vejam. E aí, muitas vezes, é pautado pela emoção, algumas coisas. No nosso país, no Brasil, tá? Olha quantas religiões tem. Olha quantas igrejas tem. Então, se nós formos pensar nesse contexto, nosso mundo é maravilhoso. Nosso mundo é maravilhoso. Cada esquina tem uma igreja. Só dentro do cristianismo hoje tem mais de 45 mil religiões, fora as 8 gigantes grupos religiosos. Só dentro do cristianismo. Então, seria maravilhoso. Mas não é assim, né? Por quê? Porque muitas vezes confundimos emoção com fé. Eu estou cantando um hino, eu choro, ou puxa a fé. Mas né, eu choro diferente. Eu não assisto novela, mas assim, quem assiste novela chora. Novela chora no filme romance. Então, o fato de se derramar as lágrimas não quer dizer se você tem fé ou não. A fé é quando o cinto aperta, né? E aí você vai tomar a decisão aí saber se tem fé ou não. E é interessante assim, pastor, bem legal isso que você está falando. Quando você olha, então, o comparativo do mundo é que o sujeito que tem fé, ele é emotivo e não usa da razão, por isso que ele usa a fé como um subterfúgio para fugir das suas crises, né? Então ele tem lá a crise dele, aí ele não tem o que fazer, não tem uma solução, ele busca o mecanismo da fé para acreditar que alguém em algum lugar que é super poderoso vai fazer algo por ele que ele não consegue fazer. O mundo prega isso. E aí você está dizendo o seguinte, ó, o primeiro ponto que contrapõe o mecanismo da fé não é uma emoção. Parte do princípio que ela é uma razão. Se você parte do princípio que ela é razão, ela é uma decisão. É isso que você está dizendo, certo?
Se ela é uma decisão, não tem como você, só porque você está com crise, você escolher o mecanismo da fé por emoção. Por emoção. Não tem como isso acontecer. Ok. Mas quando a gente olha para os países, então, que escolhem não ter fé porque não estão vivendo crise, por que eles tomam esse tipo de decisão, então? Qual o mecanismo que leva eles a não buscar pela razão a fé? Porque não conhecem? Será? Aí vem, você já vai dando, né, um pouquinho das respostas, né? Porque, assim, países muito secularizados, especialmente esses países mais ricos, né? Ela vem exatamente com a ideia da autossuficiência. Então, por exemplo... Autossuficiência, ok. A autossuficiência, porque a fé, ela também tem essa ideia a minha fé não é em mim. A minha fé é em outra pessoa, no nosso caso aqui é Deus, tá? Então, assim, países muito secularizados é aquela ideia do indivíduo, eu estou rico, é bastardo, nada preciso. Ele não tem necessidade. Nós começamos aqui falando assim, eu até citei isso, que muitas vezes Deus permite algumas crises para que o ser humano possa buscá-lo. Eu já vi filho se converter porque o pai morreu. Eu já vi pai converter porque o filho morreu. Então, muitas vezes, são os momentos difíceis da vida que leva o ser humano a Deus, que leva o ser humano à fé verdadeira. Quando eu faço, não gosto nem de citar, porque eu não gosto muito, uma das coisas do ministério que eu não gosto é de fazer velório, culto fúnebre, né? Mas todas as vezes que eu faço, eu falo assim, em face da morte que entendemos o verdadeiro sentido da vida. Então, países muito ricos, nós chamamos de primeiro mundo, né? Então, aquela ideia de muitas vezes o indivíduo ter tudo na mão, ele não tem necessidade de nada. E a maioria deles, nosso país também é assim. Pode ser que eu esteja falando aqui, e pode ter sido, viu, Beto, que o nosso programa aqui caia na mão de alguém que não estava planejando nem ver. Deus tem suas formas de trabalhar. E pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que não tenha necessidade absolutamente de nada. De nada. Às vezes o parente para comprar um presente não sabe que presente compra. O cara tem tudo, o cara tem tudo. E geralmente, graças a Deus que existe um grupo de pessoas que isso não afeta. Mas geralmente as pessoas que têm esse estilo de vida, é possível não ter muito compromisso com as coisas de Deus, não ter uma regrinha de estudar a Bíblia todo dia, entendeu? Procurar. É diferente daquele que tem necessidades. É diferente. Então, eu creio, do meu ponto de vista, não é que a fé não alcança essas pessoas, não é que a Deus não alcança essas pessoas, não é isso. É que parece que é uma blindagem, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Até um indivíduo lá que não tem necessidade de nada, ou melhor, que tem necessidade de tudo, mas se ele endurecer o coração, ele também não vai enxergar Deus. E eu quero encerrar esse comentáriozinho para te dar a palavra aqui, citando uma frase que um amigo muito falava, hoje está no meu coração, ele, porque na pandemia ele faleceu, o pastor Marcos Tosta. Ele dizia assim, que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Né? Então a mesma mensagem que amolece o coração de um, pode endurecer o coração do outro. Então o problema não está na mensagem, o problema não está em Deus, o problema não está na Bíblia. A grande questão é como que está o meu coração. Verdade. E até assim, até entendo que a necessidade é um ponto de vista. Às vezes, como assim um ponto de vista? Se o sujeito tem tudo, ele não tem necessidade de nada. Não, não é uma verdade. Existem muitas pessoas que são tão pobres, né? Isso é um ditado meio comum, um jargão. Okay. São tão pobres que só tem o dinheiro. E isso é um problema. Isso é uma necessidade. Né? Verdade. É sozinho. Então as pessoas olham assim, eu não tenho nada, mas quantas pessoas não têm nada dariam todo o seu dinheiro por um afeto? Então precisa de algo. Então Apocalipse, você usou uma passagem de Apocalipse, né, falando, você não precisa de nada, você é rico e abastado. Deus está dizendo para a humanidade, não está dizendo para um grupo de pessoas específico ali na profecia,
Mas de uma forma generalizada, ele está dizendo para a humanidade: vocês dizem que não precisa de nada, mas eu estou dizendo que sem mim vocês não são nada, porque não há vida em vocês a não ser em mim. Então todo ser humano, quer ele acredite que precise ou não, pelo dinheiro, pela riqueza, por tudo que ele tem, ele precisa de algo sempre, né? E aí o mecanismo da fé mostra que quem tem a solução é um ser na qual você coloca essa confiança, e tem que ser baseado numa decisão. Talvez aí uma pessoa que a gente pode usar, que você já colocou, Abraão. Abraão é um sujeito que traz isso, né, como uma vertente de fé, e foi conhecido como o pai da fé. E era rico. E era rico. Exato. Um cara completamente abastado. Se ele fosse olhar para isso, eu não preciso de nada. Por que eu vou para outra cidade? Para que eu vou sair? Jó era um homem rico. Então, quando você vai olhar essas pessoas, e Jó foi uma das crises assim pontuais da Bíblia, né? Que você para ler Jó de uma maneira diferenciada, né? Você fala assim, poxa, peraí. Um sujeito que seguia Deus e fazia... A Bíblia diz claramente, né? Um homem que não se encontrava nenhum tipo de dolo, nenhum tipo de não é defeito, né? Que defeito existia, mas nenhum tipo de pecado nele, né? Fala que ele era um homem justo e bom. Exato. E Deus ali coloca uma crise na vida dele que faz ele repensar quem ele era, mesmo tendo tudo, né? E a crise de Jó, ele tem uma particularidade, né? Que afeta o próprio corpo dele, né? Porque quando afeta o bolso, quando afeta os bens, quando afeta as coisas, é uma situação. Agora, quando afeta o seu corpo, a sua saúde, aí muda tudo. Por isso que o livro de Jó, ele começa exatamente com a ideia, ele colocou, ou melhor, a temática, a problemática de Jó, ele falando, né, que nu ele veio e nu ele voltará. E aí a ideia da razão, né? Olha que lógica, que razão tremenda. O indivíduo bem pautado, sabendo o que está fazendo, mesmo em meio às crises. Ele não perdeu a noção. Por mais que haviam pessoas, quem conhece a história de Jó sabe, tinha amigos ali, tentando ter, mas ele sabia o que estava fazendo. Então o grande triunfo de uma crise é você ter consciência, você ter certeza e saber em quem você confia. Isso é muito importante. E, no entanto, Jó termina... Na verdade, não termina a história de Jó, né? A Jó ali acaba... Parece que tá faltando um pedaço da história quando você vai ver lá. Parece que tá faltando uma coisinha, né? Deus fala e ponto, acabou, chega de assunto. Mas ele fala assim... Eu pensei que conhecia Deus, porque eu ouvia falar. Hoje eu sei que é Deus, porque eu vejo. Eu vejo. Então, assim, a crise transforma Jó em um homem que deixou de só escutar Deus, ter fé e escutar a Deus, mas para ver Deus. Então, aquilo que você falou no começo, que a crise revela o humano, revela o ser humano, é um fato. Aconteceu isso com Jó, né? E assim, permita-me lembrar aqui de um outro autor que veio aqui à minha memória, que é Abacuque, né? É verdade. Abacuque, ele sem entender nada, Deus se revelou a ele. O capítulo 1 de Abacuque, ele faz aquela oração, ele fala aquele desabafo, né? Ele está vendo uma crise. Parece ser uma crise espiritual, alguns dizem que outro parece ser uma crise social, né? Mas ele está sem entender nada, o contexto é esse. Ele diz assim, Senhor, mas parece que o Senhor está tolerando o mal, né? Está permitindo. Quantos de nós hoje, gente, quantos de nós... Abacuque é uma resposta a uma pergunta que muita gente tem. Muita gente tem. Alguns dizem assim, olha, eu sou cristão, parece que as coisas não alavancam, parece que não acontece. E por que os ímpios prosperam? O livro de Abacuque é uma resposta a isso. Abacuque começa com essa temática. Capítulo 1. Capítulo 2, Deus se apresenta a ele. E aí ele diz assim, quando ele entrou na presença de Deus, ele entendeu. E o capítulo 3 termina ele falando assim, ó. Vou ler só o verso 17, assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que Abacuque está falando aqui? Vou traduzir isso para nós hoje. Mesmo que a doença chegar na sua casa, se não tiver mantimento, se a porta do emprego não abrir, seja qual for a situação que vier acontecer com você, sua família, Abacuque está falando assim, ó, mesmo assim, eu continuo confiando no Senhor. Isso é fé. Não importa o que está acontecendo. E você percebe que quem ratifica isso, né? Que acaba corroborando com isso é Asaf, né? No Salmo. Asaf, Salmo 90. Ele deixa claro isso, né? Perdão, 73 o Salmo. É 73, né? 73, eu não lembro do Salmo, acho que é 73, né? Eu não lembro dos... Acho que é 73 mesmo. E Asaf, ele começa a ter essa mesma crise, né? Olhando para o redor e vendo exatamente por que os maus prosperam. Por que eles se dão bem? Por que tudo isso acontece com eles? Aí no final ele termina falando, isso tudo até eu entrar no templo, na casa do Senhor. Quando eu entro na casa do Senhor, tudo muda, né? Então, se as pessoas que são, de alguma maneira, aos nossos olhos cristãos, enganadas do esconderijo da fé, elas estão perdendo uma oportunidade de ver algo que só quem tem fé consegue enxergar em meio à crise. Quando essas pessoas passarem por uma crise e não tiverem fé, elas vão sentir o desejo de ter fé, porque a fé abre uns olhos que os olhos naturais não conseguem ver, né, pastor? E aí você falando exatamente sobre essa questão, né, a gente volta para aquela temática, né, percebe que a fé tem a ver com a razão, né? Tem a ver com a razão, porque esses homens aqui, eles, alguns momentos da vida que eles estavam abalados emocionalmente, capítulo 1 de Abacuque, né, e no início do Salmo 73, Asaf, você percebe que quando a emoção tomou conta deles, parece que não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas quando eles voltaram, os dois, vai ter esse momento com Deus assim. Não que eles não eram cristãos, não eram homens de Deus, não era isso. Mostra na Bíblia que eles são seres humanos como qualquer um de nós. Mas a grande diferença de um ser humano temente a Deus e que tem a fé em Deus é que ele consegue centrar as coisas. Chega um momento que ele fala, opa, isso aqui estou perdendo o controle disso aqui. E quando ele enxerga isso aqui, ele começa a ser racional, ele começa a deixar a emoção de lado e tomar a razão. E a razão é assim, ó, o que é certo, o que é errado. E é por isso que é tão difícil para nós. É por isso que é tão difícil para nós. E é por isso que há essa confusão na identidade da fé. Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho? Porque não é fácil. Porque você tem que, às vezes, tomar uma decisão que você não quer. Mas a fé mostra que esse é o certo. Mas e agora? Quando você olha assim, na Bíblia inteira, né? Você vê homens, pessoas, mulheres, homens, passando por crises ferrenhas e sendo solucionado pela fé, mostrando pra gente que o mecanismo da solução das nossas crises é a fé. Isso pastor, assim, isso é muito confortante em ler. Você vê assim, isso que a gente falou de Abacuque, de Asaf, você vai ver na história de Abraão, do próprio Davi, você vai ver isso na história de Daniel, você vai ver assim em muitas histórias, né? Isso acontecendo, a fé se revelando e as pessoas entrando em crise. E a fé sendo uma substância, um mecanismo que traz a solução. Mas quando você coloca na prática, não parece ser tão simples e tão fácil. Eu vou dar um exemplo assim, que acho que vale a pena a gente comentar, que é uma pessoa está passando por uma crise muito grande, por exemplo, como Jó, uma crise de uma doença, uma enfermidade que ele não vê cura, não vê a possibilidade da cura, não consegue enxergar a cura nos próximos períodos, né? E aí a pessoa ora, os irmãos oram, a família ora, e não acontece nada. Em outros lugares, alguns oram e um morto vive, um coxo anda,
Um cego vê. Um surdo começa a escutar. Um mudo a falar. Por que que isso acontece com essas pessoas e com outras não? Significa que não é fé o suficiente? Você tem uma medida de fé? Você precisa ter fé o suficiente? Então, quando isso acontece, significa que eu não tive fé na minha oração? Ok. Primeira coisa, falando sobre esse assunto, essa confusão que a gente faz, primeiro demonstra que eu entendo o tema fé de forma diferente que a Bíblia descreve. A Bíblia, ela não descreve que pelo fato de eu ter fé, tudo vai conspirar ou tudo vai acontecer a meu favor. Porque se fosse assim, nenhum apóstolo teria morrido de uma forma trágica. Então, assim, eram homens de fé, cheios do poder de Deus. Nenhum dos apóstolos tinha perdido familiares. Talvez João Batista, um exemplo. João Batista foi decapitado. Olha não que é homem, na época de Jesus fazendo milagre, né? E assim, é interessante quando você observa o próprio Jesus. Jesus não fez todos os milagres que precisava fazer. Pessoas morriam normalmente na época dele ali. Pessoas ficavam doentes. A Bíblia diz de 10 leprosos que foram curados e um voltou. Mas você acha que só existia 10? Não, ele mesmo comenta isso em uma das passagens, né? Exato. Então, assim, quantos leprosos tinham em Jerusalém? Então, assim, primeiro, nós interpretamos fé a partir de milagres. Tá? E assim, quando a gente vai para a Bíblia, o próprio Cristo deixa claro que milagre não norteia uma fé. Fé na Bíblia é naquilo que eu acredito. Então fé é indiferente do milagre? Sim, sim. Por exemplo, Mateus 7, 21 a 23. Diz a Bíblia assim que muitos vão dizer naquele dia, né? Senhor, mas nós não fizemos milagres. Em teu nome não fizemos milagres, não expulsamos demônios. E Jesus termina essa parte, verso 23, fala assim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. É óbvio que aqui também nós não podemos demonizar os milagres, né? Sim, eu só estou colocando que o milagre, ele não é norteia que se eu tenho fé ou não. Então, veja, a grande questão é o seguinte, eu acho que foi bem legal assim o nosso histórico aqui, né? A nossa direção aqui no programa. Por quê? Porque a gente pautou muito bem isso, né? Fundamentalizou a questão da fé. Fé tem a ver com confiança, fé tem a ver com decisão. Abacuque está falando isso não acontecer. Se não acontecer, eu continuo confiando no Senhor. É fé que ele está falando. Então, o que acontece? Quando eu oro a Deus, eu oro na confiança de que meu problema está nas mãos dele. Então, a minha oração não é uma moeda que eu pago Deus para Deus me pagar de volta com um milagre. A minha oração é para dizer assim, eu estou nesse estado. Eu estou me colocando em tuas mãos. Eu preciso do Senhor. Mas aí eu preciso terminar, pelo menos mentalmente, mesmo que eu não fale as mesmas palavras, igual Jesus Cristo terminou no Getsemane. Mas que cumpra a tua vontade. Eu costumo falar, Beto, em um velório, voltando de novo ao assunto, né? Assim que uma mãe pode estar chorando num velório e Deus pode estar feliz. Olha que coisa. Parece paradoxo, contradição. Paradoxo. Né? Por quê? Uma mãe está chorando, lógico, natural. Emoção, né? Perdeu o filho. Dor, né? Mas Deus olhou para aquele filho e viu que aquele filho está guardado na salvação. Ele não tem mais risco, mais perigo de perder a salvação dele. E isso nem é uma suposição. Os Salmos falam isso, né? Feliz a morte dos meus santos, né? Exato. Então Deus está feliz, só que a mãe está chorando, o pai está chorando, os irmãos estão chorando. Então a visão de Deus de uma coisa não é a mesma visão nossa. E é isso que muitas vezes atrapalha muito a gente. Então fé não tem a ver se o milagre vai acontecer ou não, porque isso é um atributo de Deus. É Deus que... Se Deus achar que deve resultar, vai resultar. Se Deus achar que deve acontecer, vai acontecer. Mas se Deus achar que o melhor não é fazer, aí está. Esse é o grande problema. Porque a minha aceitação, como é que vai ser? Então vamos lá, vamos aprofundar o assunto. Não vai ficar superficial assim não, pastor. Vai ficar fácil não, hein? Para exemplificar o que eu tô falando, eu vou contar uma história. Uma história verdade. Uma história com H, né? Ok.
E eu só não posso falar o nome. Mas ele é, inclusive, famoso nas mídias, nas redes sociais. E ele teve a mãe dele com Covid. E a mãe dele chegou à beira da morte. Muito próximo da morte. E os médicos já tinham desenganado que não tinham o que fazer. E logo no começo daquilo tudo, não tinha muito o que fazer. Não sei se você lembra disso. Não tinha vacina, os remédios não sabiam qual era, alguns defendiam uma coisa, outros defendiam outra, só tentava ali. E ele viu a mãe dele chegar num momento assim de perder a vida. Entubada. E aí ele, cristão, apesar de ser um artista, mas também um cristão, ele começa a entrar numa campanha de oração. E aí as pessoas, os médicos diziam, não vai acontecer nada, não tem mais o que fazer. E ele falou assim, eu não aceito a minha mãe morrer. O Deus que eu acredito não vai deixar minha mãe morrer. Não vai. E as pessoas, os próprios cristãos, amigos, falam assim, fulano, não tenho o que fazer, deixa sua mãe descansar em paz. E ele falou assim, eu só vou sair com a vitória. Não tem outra opção. Deus vai me dar isso. E ele entrou numa campanha de oração com a igreja, que ia lá todos os dias, jejum e tal. E fez muitas campanhas, né, dessas religiosas e tal. E aconteceu de ter um milagre fora da realidade, que não tem como não dizer que aquilo foi um milagre. Os médicos que não são nada religioso, né, aqueles que estavam ali pelo menos, assim, isso foi um milagre, não tinha que falar. A ciência não tem como explicar isso. E aconteceu. Então, a Bíblia, inclusive, relata muitas vezes isso, que a gente tem que clamar, que a gente tem que, não é só orar, a gente tem que clamar, jejuar, a gente pede para a igreja orar, e a gente faz um ritual religioso gigantesco, movimentando para que Deus faça um milagre na vida daquela pessoa, que intervenha na vida daquela pessoa, certo? A gente vê isso acontecendo. Você deve ter feito isso várias vezes, visto isso acontecer várias vezes. Mas a minha pergunta é, se Deus já tem uma decisão tomada sobre aquela vida ou aquela circunstância, para que eu preciso fazer tudo isso por uma coisa que ele já tomou a decisão? Então, se eu falar para ele, Senhor, seja a tua vontade, ou cair num mecanismo de clamar, adorar, colocar toda a igreja para orar e falar, qual a diferença? Você entende que não parece ter diferença nenhuma? Primeira coisa que nós precisamos pensar é que Deus, ele não produz o mal. Certo, verdade. Então, assim, Deus, ele não produz o mal. Então, assim, o livro de Jó que nós acabamos de citar, ele é uma prova clara disso. Quem criou toda a diversidade ali, todas as situações, as tragédias, a própria doença, foi Satanás. Deus permitiu que Satanás tocasse, mas não foi Deus que criou. Então, primeiro ponto aqui é que Deus, ele não cria o mal. Deus não cria as doenças. Então, as doenças, elas vêm por várias situações. Por exemplo, pandemia. Quem foi culpado? O ser humano. Infelizmente foi um vírus, um negócio lá que aí tem toda a discussão, né? Aí tem várias vertentes. Mas assim, foi uma coisa assim, uma fatalidade, podemos dizer assim, a pandemia. Mas existem outras doenças que às vezes a gente mesmo acaba acarretando devido à nossa própria alimentação, ao nosso próprio estilo de vida, né? A gente vai. Então, não é Deus que cria o mal. Então, ponto. É isso aqui. Ok. Aconteceu, né? No caso da pandemia, aconteceu com o mundo inteiro. Milhares de pessoas morreram. Outras não. Outras foram salvas. Outras Deus permitiu que vivesse. Agora, observa que isso acontece na história do mundo inteiro. Alguns Deus permite que levanta do túmulo. Quantas pessoas morreram na época de Jesus? Mas quantos levantaram do túmulo? Verdade, uma minoria, né? 3 pessoas, 4 pessoas. Né? Para lembrar assim de cabeça, nós temos o filho da viúva de Naim, nós temos Lázaro, a filha de Jairo, Eutico,
que é aquele rapazinho lá que Paulo, né? Foi ressuscitado. E depois vai ter lá na ressurreição de Jesus, que ele não numera, mas estou falando dos milagres, né? Ali outra história. Isso que eu ia te falar, que ali não tem um número, né? Então assim, mas falando dos milagres, assim, Sim, diretamente. Mas pensa, proporcionalmente, na época de Jesus, proporcionalmente é muito pouco. É nada. Então vejam que o foco de Deus, ele muitas vezes está no ser humano, do modo geral. Alguns Deus permite que levante para dar glória a Deus, para contar o milagre. Para dizer assim, ó, de fato Deus existe. E muitas vezes até para poder confortar aquele que perdeu o outro. Porque lembra que eu falei uma frase? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Então alguns, nesse momento, ele vai petrificar. Outros vão amolecer. Mas aí está dentro exatamente da liberdade que a pessoa tem. Então, Beto, eu penso assim, olhando para a Bíblia, olhando para o próprio livro de Jó, olhando para o escopo desse contexto na Bíblia, a forma que Jesus trabalhou, sabe? Tudo que acontece para a honra e glória de Deus. Mas tem muitas coisas, eu gostaria de ter a resposta para todo mundo aqui, de cada história de cada um. Mas tem muitas coisas que vai demonstrar a nossa fé. É aí que está a fé. É seguir a Deus mesmo em momentos que eu não consigo compreender. Meu pai, por exemplo, ele morreu, senhor de 83 anos, senhorzinho bacana, simples, analfabeto, teve um probleminha no dedo, foi levado para o hospital, uma negligência médica lá, deixaram ele lá num corredor por 4 dias, necrosou o pé inteiro, já estava tomando a perna, foi transferido para uma cidade maior, lá no extremo sul da Bahia, e depois foi preciso fazer a amputação da perna, por causa de uma feridinha que estava no dedo. E devido à amputação ele não aguentou, morreu. Né? Então assim, eu poderia simplesmente dizer assim, eu orei pelo meu pai, eu saí daqui, fui lá no sul da Bahia, orar com meu pai. Eu cheguei lá às 2h da tarde, eu pensei assim, ó, gente, eu sou pastor da igreja adventista, eu visito tanta gente que eu não conheço, o irmão liga, às vezes fulano que eu não sei nem de onde que é, eu vou lá no hospital. Meu pai, a distância, eu vou deixar a distância impedir, eu saí daqui e fui de carro, lá no extremo sul da Bahia, visitar o meu pai. Quando cheguei lá, 2 da tarde, eu visitei, 6 da tarde ele morreu. E aí eu acabei fazendo o culto fúnebre do meu pai. Eu poderia simplesmente ter virado as costas para Deus, assim, que Deus é esse? Eu vim aqui e orei. Mas a grande questão é que a minha fé não está na cura do meu pai. A minha fé está em Deus, que vai curar a humanidade do pior pecado, da pior coisa que existe, que é o pecado, que é a vida eterna. Então, se a minha fé ela baseia numa cura de uma doença, e se eu perdê-la por causa não foi curado, isso já demonstra que eu não tinha fé. Isso é forte, pastor. Significa que o nosso foco para a fé está errado. É isso aí. A gente está olhando que a fé é um movimento que acontece só aqui na Terra. Se não acontecer comigo ou com alguém que eu amo, porque eu orei, eu acho que não é fé. E a fé está acima de tudo isso, né? Você me fez lembrar até de uma história bíblica, né? Falando de que a gente vulgarmente, será que vulgarmente. Costuma dizer, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava naquela situação entre adorar o rei ali, né? E o rei prometeu ali para eles que se por acaso, para todos, mas principalmente para eles no final ali, se eles não adorassem, não se ajoelhassem, eles seriam jogados na fornalha de fogo 7 vezes mais acesa. E aí eles disse uma frase que combina talvez muito com esse negócio de a fé tá acima do que vai acontecer. Ele diz pro rei, você pode jogar a gente lá dentro. Se o nosso Deus quiser, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, ainda assim, não vou me colocar de joelho aos seus pés. Isso é uma demonstração que a fé é indiferente da situação, né? E Beto, você acabou de declarar aqui no texto bíblico de que esses homens, eles tinham fé, mas eles não estavam simplesmente falando, Senhor, eu tenho fé, então o Senhor vai me livrar de lá. Ele não falou assim, o Senhor vai me livrar. Exato. Olha, se ele não nos livrar, mesmo assim, não. Então isso é uma fé verdadeira. E veja, você contou a história desse amigo.
né? E a igreja orou, e a mãe dele foi curada. Amém? Glória a Deus por isso, né? Mas quantos a igreja orou e não foi curada? Então eu acredito assim, e nós podemos aqui folhear várias histórias que diz isso para nós na Bíblia aqui, né? Que Deus, ele, de uma forma pontual, ele se revela que ele está nessa história, que ele está agindo, né? E os milagres que acontecem hoje, e eu acredito que pode acontecer diversos tipos de milagres, tem acontecido, é exatamente para mostrar na nossa história que existe um Deus. Mas esse mundo, ele é perverso, e é por isso que muitas coisas continuam acontecendo. E eu perdi o meu pai, e o outro que talvez está nos ouvindo aqui perdeu um filho, perdeu uma namorada, perdeu uma esposa, às vezes de forma banal, simples. Deus permite algumas coisas. Deus permite, não é que Deus faz, Deus permite. Eu falo Deus permite porque a Bíblia diz que nada acontece, mas só a permissão dele, né? Para nós entendermos que este mundo, ele é mau, esse mundo é ruim, esse mundo não é o nosso lar. Para nós entendermos que Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo ideal para nós, onde nós não vamos nem precisar de milagre, porque lá não vai acontecer nada, vamos precisar de milagre. Então, Deus, de alguma maneira, permite que esse mundo ele vá de mal a pior, para que o ser humano seja chacoalhado em meio às crises. E quem sabe algumas dessas crises desperte o desejo do indivíduo conhecer Deus, despertar, ter fé, e aí ter esperança nesse mundo melhor. E bem legal você falar isso, pastor. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Abraão, só que na pior fase dessa história, pelo menos registrada, que é quando ele vai sacrificar o próprio filho, né? Então ele está numa caminhada, só que tem uma coisa muito interessante que a gente tem que lembrar. Deus havia prometido para Abraão que ele teria um filho. E esse filho, quando ele sai lá de trás, e que esse filho seria uma grande nação, né? Então era uma promessa de Deus. Deus havia prometido isso. Então, Isaac, eu não lembro quantos anos Isaac tinha naquele momento, mas ele ainda era jovenzinho, né? Sei lá, 12, 13 anos, não tenho ideia, mas ele era um jovem. Já tinha consciência, mas ao mesmo tempo ainda era um meninão, né? Bem jovem. E aí, então, ele vai... Abraão ali, então, recebe a incumbência de sacrificar o filho, e ele prepara ali de madrugada, leva o filho. No que Abraão, ou o que Abraão estava vendo que a gente não vê? Porque ele foi considerado o pai da fé. Mas o que Abraão estava vendo que a gente não estava vendo? Ou que os outros não estavam vendo? Aí está, você pegou num ponto aqui que define muita coisa que nós estávamos falando. Porque se a gente voltar lá em Hebreus 11, você vai ver assim, que ele fala assim, pela fé, Abraão acreditava que Isaac poderia ser ressuscitado. Então, assim, o que Abraão acreditava? Abraão não acreditava que o que aconteceu, que ele seria impedido antes de Isaac morrer. Mas Abraão acreditava na promessa, que Deus ia cumprir o que ele prometeu, que através de Isaac viria uma grande nação. E se Isaac morresse naquele altar, Deus ressuscitaria, porque Deus iria cumprir a promessa dele. Então, essa é a grande diferença. Eu não falo minha e talvez de muitos de nós hoje para Abraão. É porque as decisões precisam ser tomadas. E nem sempre são decisões de bênçãos, nem sempre são decisões fáceis, nem sempre é decisão de um milagre, nem sempre é decisão de uma cura. A grande questão é, Senhor, mesmo se eu não for curado, se eu morrer por causa deste câncer, eu sei que um dia eu vou ressuscitar. O Senhor prometeu. E eu vou herdar a Canaã celestial. Então a questão aí não é no que ter fé. Mas em que? Mas em quem, pronto, né? Em quem? É verdade. Nós temos um Deus. E ele prometeu algo para nós, né? O que Deus prometeu para nós? Prometeu para nós a salvação, a vida eterna. Né? Então ele promete uma vida eterna. Uma vida eterna. Para Abraão ele prometeu o quê? Que o filho dele seria... O filho dele seria... Abraão seria um pai de uma grande nação
E se cumpriria em Isaac. E aí Deus hoje promete pra gente que ele vai voltar. E que um dia vai dar pra gente um lugar onde não mais vai haver dor, não vai haver crise. A palavra fala, a Bíblia fala ranger de dentes, né? Exato. Ranger de dentes era um simbolismo de quando alguém estava em grande crise, os dentes no choro rangia de tanta dor, né? De tanta angústia, tanta expressão de um sentimento ruim, né? Que a maioria de nós hoje não sabemos o que é isso. Não sabe, a gente não tem noção. A maioria esmagadora. Eu não falo ninguém porque nunca se sabe, é verdade. Né? Mas a maioria esmagadora de nós sabemos o que é isso. E eu queria deixar aqui registrado, né, que na história já houve muito sofrimento na história, né? Mas as pessoas não perderam a fé por causa do sofrimento. Se a gente pegar, por exemplo, na Idade Média, né, onde os cristãos foram perseguidos, foram torturados, foram mortos, foram jogados em jaulas, foram queimados em estacas. Você vê o seu filho padecendo. Então, assim, e a Bíblia, ou melhor, a história relata, tá, de que essas famílias, elas não negaram. Então, fé tem a ver com a minha crença em Deus, com a minha decisão de segui-lo, independente do que acontece. O milagre aconteceu, amém, glória a Deus. Não aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Cumpra-se a vontade dele. Eu não sei porquê, mas eu continuo seguindo. Então, a definição para muitas pessoas de fé, ela é pautada, como nós falamos no início, só na questão emocional. Só na questão emocional. E isso só tem fé enquanto tá bom. Só tem fé enquanto tem comida. Só tem fé enquanto tem emprego. Só tem fé enquanto tem dinheiro. Só tem fé enquanto tem amigo. Perdeu o amigo, perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, saúde. Perdeu a fé. Então isso nunca foi fé. É uma verdade. Então, se a gente fosse fazer uma análise fria, qual o papel da fé na crise? É manter você focado em Deus. Esse é o papel da fé, porque fé tem a ver com Deus. Fé não tem a ver com milagre. É manter você focado, é manter você sano, né? Porque muitos de nós, dado o contexto de vida que a gente vive, a gente foi criado. Eu costumo dizer, Beto, que assim, nós somos uma construção daquilo que eu estudei, uma faculdade talvez, do meio em que eu convivi, das influências que eu recebi ali, da educação e da tradição dos meus pais, e alguns até de contexto religioso. Então eu sou uma construção de tudo isso. E eu vou pensar como tudo isso me ensinou a pensar. E quando eu pego a Bíblia, então agora a Bíblia me chama agora a pensar como Deus pensa. Paulo chega a dizer que nós devemos ter a mente de Cristo. Então agora como é que eu vou deixar tudo isso, toda essa bagagem? Como que eu vou fazer? Aí que existe uma questão que Gálatas, Paulo lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala sobre a questão do Espírito Santo. É aí quando você tem um direcionamento correto. É aí quando você sabe de quem você depende, de quem você precisa, o que é mais importante para você. E aí começam os passos e a confiança em Deus. Senhor, eu não sei o que eu penso, me ajuda a pensar. Senhor, eu não sei o que eu falo, me ajuda a falar. Me ajuda a estruturar a minha vida. E aí Deus vai com a sua infinita misericórdia, vai nos ensinando, vai nos orientando. Essa fé que a gente está falando hoje, não é num dia fala assim, agora a partir de hoje eu vou ter fé em Deus. Não é assim, não. Primeiro, a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé não está separada da Bíblia, de Deus. Não. A fé quem dá, vai enchendo de fé é Deus. E para isso eu preciso me colocar. Senhor, eu sou um vaso, me encha. Vai me enchendo de fé. E ele vai fazendo essa construção. Eu permiti. Se eu não permitir, eu vou começar com a construção que foi naturalmente lá. Eu vou pensar do jeito que eu penso, agir do jeito que eu ajo. Vou vendo assim. E é interessante, corroborando com o que você está falando, eu escutei o Rodrigo Silva falando sobre isso, achei muito legal. Ele falou assim, primeiro eu não entendi até ele explicar. Ele começou falando assim, os milagres de Jesus foram imperfeitos. Eu falei, ué, o Rodrigo Silva tá doido. Eu acho que eu gosto dele, mas ele tá doido. Aí ele falou assim, ele começa
Ele falou isso em vários lugares, mas nesse que eu assisti, ele falou assim: diz para mim, onde está o amigo de Jesus, Lázaro? Onde está a menina que ele ressuscitou? Esses 4 que você falou. Os cegos que ele curou. E olha que tem muitas pessoas que ele curou que nem está escrito, né? A Bíblia diz que todos os milagres de Jesus fossem escritos, nos livros não seriam capazes de escrever. Mas mesmo com tudo isso, onde eles estão? Então, todo milagre, ele falando assim, que todo milagre feito na vida de um ser humano, hoje, pelo milagre que nós entendemos, hoje eles são pontuais. Porque mesmo ele livrando uma pessoa hoje do câncer, quando ela envelhecer, ela vai perder a vida. Mesmo livrando uma pessoa de qualquer enfermidade que ela tenha, ou qualquer situação ou crise que ela está vivendo, em algum determinado momento, outro momento vai acontecer. Então, nesse mundo, a gente tem que ter a ciência que nesse mundo jaz do maligno, diz a palavra. E nós viveremos, né? Jesus fala claramente, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Ele está dizendo assim, não importa o que aconteça, você pode ter recebido um milagre de cura hoje, mas amanhã você pode ter uma outra doença, vai acontecer de novo e tal. Porque nesse mundo não tem solução. A única solução e o verdadeiro milagre tem um nome, e esse nome é Jesus. É através da aceitação dele pela graça que nós seremos sarados e curados e religados ao Pai a ponto de receber algo magnífico, que é de novo a vida eterna, transformados em um piscar de olhos, né? Então, isso é o verdadeiro milagre que nós deveríamos nos apegar, que é o milagre da vida que Deus vai nos devolver assim em abundância, né? E em todo o tempo, Beto, o que Deus está fazendo na história do ser humano? Deus está chamando a atenção do ser humano para dizer, confia em mim. Confia em mim. Porque, veja, eu costumo dizer que o maior milagre que o ser humano recebe, ele recebe diariamente. É quando ele levanta e percebe que ele está vivo. Tantas pessoas, infelizmente, dormem no sono da morte numa noite. E você levantou, você está vivo já. Pronto, o maior milagre já é esse. Mas Deus, ele vai fazendo algumas coisas que são pontuais na história. Para dizer assim, está no caminho certo, está comigo. Quando a gente pega o povo de Israel, você percebe que Deus vai fazendo milagres ao longo. Mas deixava o povo. De repente Deus fazia um milagre. E deixava o povo caminhar, sofria, tinha fome, tinha sede. Você quer ver, por exemplo, separei aqui um texto de Êxodo capítulo 15, que diz assim, o versículo 22 diz assim, fez Moisés partir de Israel, né, do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminhando 3 dias no deserto e não acharam água. Eu pergunto, Deus não fez sair água da rocha? Verdade. E por que Deus permitiu que o povo fizesse 3 dias sem achar água? Só para entender o que eu quero dizer, tá? Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Deus aí trabalhando. Mas a grande questão é, por que Deus permitiu que fosse 3 dias com sede? Você pode imaginar 3 dias sem água? Eu não consigo imaginar absurdo, isso. Né? Eu não consigo imaginar isso. Imagina 3 dias. Segundo, por que Deus não fez as águas de Mara ficar doce antes deles chegarem? É verdade. Porque os milagres de Deus, na maioria das vezes, têm o objetivo de chamar a nossa atenção. De mostrar. É como se assim, eu vou parafrasear. Vou falar aqui, né? Diz assim, olha, eu posso fazer milagre todo dia e toda hora. Eu posso ressuscitar todo mundo que morrer. Mas eu não fiz isso. Eu estou fazendo isso aqui para você mostrar, saber que eu tenho poder para isso.
Então, os milagres de Deus têm a ideia, os milagres de Deus têm mais a ver comigo do que com ele. É para afirmar, é para que eu enxergue que existe um Deus. Que ele está no controle. Exatamente. Né? Então, Deus, ele permite essas situações. São adversas, que aqui não dá para a gente pontuar. Cada um tem a sua história. Né? Eu contei a do meu pai e aconteceu uma situação com minha filha. Eu estava estudando, cheguei em casa 11 horas da noite e eu já sabia como que a minha casa estava. A minha esposa tem um hobby, é leitura. Ela lê demais, muito mais do que eu. Porque é hobby dela, leitura. Né? E aí, geralmente, nós morávamos numa casa e a luz do quarto estava acesa e todo o resto da casa assim apagado, porque dava para ver de longe os vitrôs. E aí, só que naquele dia em especial, todas as luzes estavam acesas. Então, eu cheguei e falei, já fiquei assustado. Porque não fora do padrão. Fora do padrão. Então, já fui correndo para a porta de entrada, bati na porta e a minha esposa percebeu que eu estava chegando e já abriu a porta. E aí ela disse assim, amor, a nossa Amanda é nossa filha mais velha. Temos dois, Amanda e o Matheus. A nossa filha está com dores no ouvido já desde tarde. Isso era 11 da noite. Desde tarde. E não passa. E você tem que dar um jeito para levar no hospital. A gente morava fora da cidade. Na ocasião, a gente morava em Mariporã. E era fora da cidade de Mariporã. E aí eu tentei ligar para várias pessoas. E eu peguei um cartãozinho de um taxista que a gente, na ocasião, nem sonhava fazer teologia. Na ocasião, pegava ele pro táxi para levar a compra em casa. E aí eu liguei e ele atendeu e falou, rapaz, já estou em casa, eu moro dentro da Serra Cantareira, não dá para eu ir aí. Liga lá no ponto. Liguei no ponto, ninguém atendeu. Por fim. E a menina chorando de dores. Então eu lembrei que existia um recurso que estava em nosso alcance, a oração. Então eu entrei no quarto, falei com a minha esposa assim, deixa eu com a Amanda. Eu peguei a Amanda, coloquei no meu colo, cabeça dela deitada na cama, cabeça no meu colo. Peguei a minha mão, coloquei sob o ouvido dela e eu disse assim para Deus, Senhor, já é tarde. Todos nós estamos cansados e a minha filha está sofrendo. Não há nada em mim que mereça um favor do Senhor. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode curar a minha filha. Um detalhe importante, antes de eu orar, eu perguntei para minha filha, filha, você acredita que Deus pode te curar? Ela falou, eu creio, papai. Ela falou, é pequenininha, 3, 4 anos. E na hora que eu terminei a oração, ela estava dormindo no meu colo. Coloquei ela na cama, na nossa cama. Falei para minha esposa, não mexa com ela. Deixa ela aí quietinha. Ela dormiu a noite inteira. No outro dia eu saí e falei para minha esposa, vê se você consegue levar ela no posto para saber o que tem no ouvido. E então ela foi levada no posto no outro dia. E aí o médico falou, mãe, mas o que aconteceu? Aí ela explicou, olha, desde a tarde até meia-noite, porque quando eu fiz a oração já passava meia-noite. Então provavelmente um otite, alguma coisa no ouvido dela. Ela falou, não, mãe, não tem nada aqui, o ouvido tá limpinho, não tem nada. Então eu acreditei que Deus naquele dia fez uma cura instantânea. Veja, comecei contando do meu pai, orei. Nada aconteceu. Mas depois eu orei com a minha filha e aconteceu. Então o portador dos milagres não sou eu, não é o ser humano, não é quem ora. Os portadores dos milagres é Deus. E em alguns momentos Deus vai responder. Outros momentos ele vai responder também, só que do jeito dele. A grande questão é que se de fato eu confio nele, a minha oração está entregue a ele e o resto é com ele. Pastor, para a gente fechar assim, muito legal o que você falou. Para a gente fechar, você estivesse falando diretamente para as pessoas que a gente está ouvindo, que está nos ouvindo, nos assistindo agora, e está vivendo esse momento de crise, está passando por um momento de crise, seja econômico, seja de saúde, seja, sei lá, qualquer outra crise, né? Filho distante dos caminhos de Deus, sei lá, qualquer outra crise que a pessoa esteja passando, que ela não consegue enxergar a solução. O que você diria para essa pessoa? O que você diz, né? Tá, Beto, eu posso responder lendo um verso da Bíblia? Claro, sem dúvida. Eu quero responder essa orientação, essa indicação, lendo o Salmo 40, o verso 4. Diz assim, ó, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então,
a minha orientação é confiar no Senhor. Sempre em Deus. Eu sei que nem sempre vai ser fácil. Não tem explicação para tudo nesse âmbito. Eu sei que vai ter pessoas que vai orar pela mãe, vai fazer vigília pela mãe e vai perder a mãe. Como vai ter outro que vai orar, vai fazer vigília e vai receber a cura. Vai ter momentos que a gente não entende porque o filho... Eu criei o meu filho na educação do Senhor e quando completou 18, 19 anos, entrou para as drogas. E eu oro e ele não retorna. Mas a receita ela é simples. Continue confiando em Deus. Deus, ele nunca vai desapontar o ser humano. E não passa uma oração desapercebida diante de Deus. Todas elas estão sendo registradas pelo Senhor. Citando aqui uma autora bíblica, Ellen White, ela chega a dizer assim, que toda mãe que ora pelos seus filhos, um dia verão seus filhos retornando ao caminho do Senhor. Então, o quando é de Deus? A resposta. O sim ou não é de Deus. O silêncio ou a manifestação é de Deus. Eu só tenho uma ação, é orar. O resto é com Ele. E dizem que sempre quando alguém ora, alguma coisa acontece, né? Sempre, sempre. É muito importante a gente entender isso. Nós estamos falando sobre a ideia da fé, né? E muitas vezes essa fé, ela se realiza no momentos de crises. E você falou uma frase que ficou aqui, viu? É possível que as crises venham para que a gente tenha fé. Né? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E às vezes a gente precisa disso. A gente precisa pedir para Deus, permitir que Deus faça a gente passar mesmo um momento difícil, porque senão a gente se perde. É melhor a gente ter crise, ter problemas, ter arranhão e ser salvo, do que ficar ileso a nada e se perder. Então, alguns, quando chegar lá no céu, Beto, eu creio nisso, vão agradecer a Deus, porque se converteu em um momento de uma doença. Se converteu em um momento de um luto, vai dizer assim, obrigado. Aquele ali me salvou. Se não fosse aquele ali, eu estava perdido. Então, Deus sabe o que permite. E Deus faz tudo intencional, né? Tudo Todas intencional. as coisas têm um plano para salvar o ser humano. Indubitavelmente. E assim, pastor, uma crise, quando ela acontece e você não aproveitou para aprender alguma coisa, ela não serviu para nada. Porque a crise você vai passar. E se você não aproveitou ela para aprender alguma coisa, para que serviu? Foi em vão. Só sofrimento. Só sofrimento. Só sofrimento. Então, eu acredito que isso aqui é tremendo, que você falou aí. A crise, quando ela é bem aproveitada, é porque ela causa mudanças em você, positivas, né? Causa mudança. É aquele que talvez fumava a vida inteira, teve um câncer, foi curado pelo câncer, não fuma mais. Então ele percebe alguma mudança toda. Ou outro tipo de problema. Se tem isso aqui de forma pontual, né? Sim. Então, assim, sempre tem um aprendizado. Há muito rico de informações. A crise é muito rica de informações para aqueles que estão centrados em buscar crescimento sempre. Agora, aquele que endurece, infelizmente, vai ter mais prejuízos, né? E vai perder a oportunidade do aprendizado. Oportunidade. Você quer ver, por exemplo? Olha, nós estamos fazendo aqui esse podcast, né? Sempre teve, mas a pandemia mostrou pra gente que o virtual, né, a internet pode ser muito mais aproveitada. Aí tem aqui, né, o ponto de encontro, a sala 57, a Novo Tempo que está aí, todo vapor, e vários que o pessoal percebeu. Hoje até empresas estão trabalhando de forma online, psicólogos que moram lá não sei aonde atendem você aqui. Então, assim... Aulas. Tudo. Você entendeu? Olha lá, a crise transformou, é óbvio. Não estou falando que foi uma coisa boa. Mas mesmo da tragédia... No meio da crise... A gente pode tirar... Há uma luz, né? Há uma luz. Você sabe, pastor, que o ponto de encontro... Tá vendo aqui, ó? O ponto de encontro, na letrinha O do ponto ali, é um furacão. Uhum. Faz tempo que eu não falo isso, vou falar hoje. É um furacão. E por que a gente chama ponto de encontro e por que a letra O ali do ponto de encontro é um furacão? Porque é exatamente no olho do furacão que você tem o ponto de encontro com Deus.
Então imagina quando você está no meio do furacão, onde se tem as crises, eu vou aproveitar o tema para falar sobre isso. Você está no meio do olho do furacão, onde você olha para o alto e fala assim, aqui está o meu ponto de encontro. Que é o ponto de encontro. Por isso que a gente chama de ponto de encontro, que tem a ver com ponto de encontro com Deus em um momento de crise. Momento de crise. Um momento de turbulência, de furacão na vida. Você sabia, Beto, que a maioria das conversões, fala maioria não, porque fica, né, mas muitas conversões é exatamente nesse ponto de crise, momento de crise, algumas pessoas no furacão da vida, e precisa de alguma coisa e Deus se manifesta de uma forma mais direta, mais pessoal, e muitas pessoas entregam a vida a Deus. Talvez nós estamos falando para uma pessoa aqui que está vivendo uma crise, né? E talvez não tinha nem interesse de assistir até o final, mas começou a se envolver, está aqui. Eu queria me dirigir a essa pessoa dizendo assim, olha, foi Deus que criou esse momento, para você inclusive, entendeu? E Deus faz isso comigo. Deus é maravilhoso, nós precisamos acreditar e confiar nisso. Entrega teu caminho ao Senhor, não é isso? Confia nele e o mais ele fará. Nossa, pastor, top. Muito bom, muito bom. Agradeço assim de coração a tua instrução. Acho que a gente ficaria aqui mais horas falando, não tenha dúvida sobre esse assunto. É um assunto que vai embora. É gostoso de falar sobre o que Deus pode fazer por nós em meio às nossas dificuldades. Mas a gente tem um limite do tempo, a gente tem que estar controlando. Mas espero que o senhor possa vir aqui outras vezes, participar aqui com a gente, com outros temas, outras oportunidades. Sempre à disposição. Eu volto a dizer aqui que a gente que agradece, né? São oportunidades para a gente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai falando, a gente vai refletindo sobre o que fala também. E eu acredito, Beto, que isso aqui é regado pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo vai dando as ideias, as palavras, as orientações. E serve para todo mundo, serve para aquele que está ouvindo aqui, serve para nós que estamos falando também. Não tenho dúvida. Deus nos ajude, nos abençoe. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto, o ministério. Tenho certeza que abençoa muitas e muitas pessoas. Que Deus continue também, pastor, abençoando o seu ministério. Que Deus te abençoe aí. Que a gente possa ver você outras vezes. Tenho certeza que quem escutou a gente aqui até agora vai ficar ansioso aí por ver você numa próxima vez aí para falar sobre outro tema. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer você aí que ficou com a gente. A gente teve um tema aqui brilhante falando sobre fé em tempos de crise. E nós falamos aqui algumas coisas muito, mas muito interessantes a respeito desse assunto. Aquele que é o dono de todas as coisas, o Pai da fé, é Cristo, é o Pai que nos ajuda a todos os momentos a confiar nele, confiar nas suas obras. Ele diz uma coisa magnífica. Ele falou que estaria conosco não um dia, não 2 dias, mas todos os dias. Então, quando você pensa que está passando por crises, ou você está passando por crises, melhor dizendo, não pense que você está sozinho. Cristo está contigo. Não tenha dúvida disso. Deus está com você aí do seu lado, passando por esses momentos, te dando força. Mas não esqueça de exercer a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele coloca isso no teu coração, mas o desenvolvimento dessa fé depende de você. Então aproveite o momento, se você está passando por crise, por mais que a gente não gostaria de passar, mas aproveite esse momento para aprender algo que Deus tem para você de alguma maneira. Tenho certeza que quando você passar por essa crise, você vai perceber que houve muitos e muitos aprendizados. Eu já passei por algumas crises na minha vida e ao final delas sempre Deus me revelou aquilo que eu deveria ter aprendido ou aquilo que eu aprendi. E isso para mim é muito interessante, porque todas as vezes que eu estou numa crise, passando por ela, eu tento absorver o máximo daquilo que eu posso aprender, porque aquilo não pode passar batido só porque eu estou passando por uma crise. Então pense um pouquinho sobre isso, reflita sobre a questão da fé, se aprofunde na palavra de Deus. Tem outros podcasts que vai falar um pouquinho sobre assuntos da fé. Dá uma entrada lá, curte lá com a gente, compartilha esse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai se enriquecer com o conteúdo que a gente acabou de trazer e outros conteúdos que está no nosso canal. Então quero agradecer você por ter ficado com a gente até agora, quero agradecer a nossa equipe
que até agora está aqui com a gente nos bastidores, fazendo tudo isso acontecer. Agradecer ao pastor. E sábado que vem nós estamos aqui de novo no mesmo horário. E eu espero você lá. Até lá. Valeu!